Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um YL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso YL Flash já começa com um episódio da semana da série Heróis da Liberdade, sempre publicada pelo nosso colunista João Luiz Mauad, e o personagem do episódio da semana foi o estadista americano James Madison, nascido em 1751, falecido em 1836. Ele foi um dos personagens da fundação dos Estados Unidos, um dos chamados pais fundadores dos Estados Unidos, e foi um dos principais artífices da Constituição Americana, que é esse edifício laureado e elogiado em prosa e verso pelos principais liberais do planeta, pela consistência com que ele promove o casamento entre a ordem e a liberdade, levando aí, enraizando o desenvolvimento da sociedade americana, que é considerada, com sobras, uma das experiências sociais e políticas mais bem-sucedidas da história do planeta, da história da civilização. Eu destaco uma das citações que o Mauad separa no artigo. Como vocês devem saber, essa série são citações feitas por esses personagens que ele considera como referências na defesa da liberdade. Então essa citação é uma citação que eu sempre usei muito, que eu gosto muito, que é um parágrafo em que o Madison diz assim: se homens fossem anjos, nenhum governo seria necessário. Evidentemente é uma citação que não vai agradar muito o pessoal mais anarquista, né? Se os anjos governassem os homens, não seriam necessários controles externos ou internos sobre o governo. Ao enquadrar um governo que deve ser administrado pelos homens sobre os homens, a grande dificuldade reside nisso. Primeiro você deve permitir ao governo controlar os governados e depois obrigá-lo a se controlar. É a história da emergência do liberalismo. Primeiro surge um governo, depois você tem um esforço na modernidade por controlar e por limitar esse governo. Para quem quer que o Brasil tenha sucesso como sociedade, de alguma forma similar ao que os Estados Unidos tiveram desde a gênese da sua Constituição, a gente sabe que tem um longo caminho de desafios culturais e institucionais pela frente. Não que nós queiramos que o Brasil seja igual aos Estados Unidos, é uma nação com as suas particularidades, mas existem objetivos que são ou deveriam ser universais, e para chegar a esses objetivos que são objetivos de liberdade, nós temos um longo caminho, bastante trabalho pela frente. Isso fica provado por problemas como aquele que o mesmo Mauad denuncia no segundo artigo de hoje. O Brasil é um país desanimador. STJ torna ilegal a taxa de conveniência em ingressos. E aí o Mauad se pergunta, por mais essa intromissão do judiciário, no caso do nosso queridíssimo Supremo Tribunal Federal, nós vamos voltar a ele ainda hoje, na sociedade, no caso sobre a economia, tentando decidir o que é que o empresário deve cobrar e o que é que ele não deve cobrar, ele se pergunta se realmente os ministros do STJ, no caso é o STJ, perdão, não é o STF, né? Mas é o judiciário da mesma forma, se eles se perguntam se realmente a cobrança, se eles realmente acham que a cobrança, né, se deve a algum tipo de malandragem, algum tipo de má intenção diabólica dos empresários, né, contra os pobres, indefesos e coitados consumidores. Se realmente eles acreditam nessa narrativa simplificada da realidade que vilaniza o empresário. Se fosse assim, por que é que um consumidor permaneceria consumindo e aceitando as regras estabelecidas, né? Então denuncia aqui o Mauad mais essa prática do judiciário, do Estado, de vilanizar o empresário. Esse vilão, que é o empresário, e por extensão o capitalismo na concepção dessas pessoas, desses burocratas, desses estatistas, esse vilão, muito pelo contrário, ele muitas vezes promove as virtudes e os valores que essa gente pretende ser a responsável por estabelecer na Terra, por estabelecer na sociedade. E o mesmo Mauad, nós temos aí 3 artigos do Mauad seguidos nesse começo de Flash, o mesmo Mauad vai provar isso com o exemplo do preconceito e da discriminação. No seu artigo, o livre mercado é o melhor remédio contra o preconceito e a discriminação. A ideia aqui é muito simples: se você discrimina um determinado segmento social, eu não vou vender nunca, jamais, eu vou me recusar a vender para consumidores que forem negros, para consumidores que forem gays, para consumidores que forem judeus ou o que quer que seja. A consequência imediata é que você lucra menos. Então o empresário não está nem aí, em regra,
para o pertencimento étnico, social, religioso a que o indivíduo, com que o indivíduo se identifica, que ele esteja associado. O empresário quer vender, o empresário quer lucrar. E essa impessoalidade do mercado é uma força que ele tem, mais do que muitas outras instituições ou formas de interação social, para neutralizar os efeitos da discriminação e da segregação na sociedade. Eymauad cita alguns exemplos, especialmente o exemplo do modelo, né, dos modelos. Ele pergunta por que é que um modelo masculino não recebe salários iguais, né? Ninguém reclama de um modelo masculino não receber salários iguais aos da Gisele Bündchen. No entanto, reclama-se da diferença salarial entre homens e mulheres no futebol, por exemplo. São questões do mercado que não dizem respeito à discriminação, à segregação em si mesma, não dizem respeito à hostilidade dentro da sociedade, e é no mercado que essa segregação e essa hostilidade menos se fazem presentes. Então, elogio justo do Eymauad ao mercado. Um desses vilanizadores do mercado é a nossa distintíssima intelectual Márcia Tiburi, que infelizmente não é a primeira vez que ela aparece no IEL, sendo comentada em um artigo do IEL. Eu mesmo já tive que escrever sobre essa senhorita, que é autora do livro Como Conversar com um Fascista, né? E recentemente ela se autoexilou, disse que não volta mais para o Brasil porque ela sofre ameaças de morte no Brasil. É uma coisa que o João Willis falou, né, o deputado do PSOL. Ela sofre ameaças de morte, ela não consegue ir na padaria, né, com tranquilidade, sem receber uma ameaça de morte. E eu confesso a vocês que eu nem me lembrava mais da existência dessa mulher, né, para ela vir com esse discursinho barato de que ela é uma vítima perseguida, que todos nós sabemos que é a construção de narrativa para fazer parecer, até no exterior, onde ela agora está, que o governo Bolsonaro é um governo ditatorial. Esse é o objetivo, essa é a intenção, nós sabemos disso, né? Construir uma narrativa. Mas o detalhe que eu chamei a atenção no meu artigo, O Estereótipo de um Fascista, de Márcia Tiburi, foi um comentário que ela fez numa entrevista em que ela falou sobre esse exílio que ela está sofrendo, e ela contou a seguinte historieta. Eu não vou nem entrar no mérito da historieta ser provável, ou de ser apenas uma fanfic, como a esquerda costuma contar, mas vamos olhar para um detalhezinho do que ela comenta. Ela conta assim: um dia eu caí na besteira de entrar no metrô de São Paulo, né? Fui atacada por um cara que gritava comigo: eu tenho orgulho de ser fascista, eu tenho orgulho de ser fascista. Já começa a parecer muito pouco crível já nesse começo. Aí ela continua: foi muito assustador porque o sujeito caía no estereótipo mesmo de um fascista, fisicamente até. Para uma mulher dessa, até o Kim Kataguiri é um fascista, tanto que ela se recusou a debater com ele na Rádio Guaíba, né? As pessoas do MBL, para ela, são fascistas, inclusive ela acusa o MBL de ser um dos protagonistas das ameaças contra ela. Eu me pergunto o que é o estereótipo físico de um fascista. Existe a possibilidade de estabelecer qualquer tipo de associação entre uma aparência e a crença ideológica, no que quer que seja, quanto mais o fascismo? Não seria isso justamente uma forma de preconceito da senhora Márcia Tiburi? E aí a questão fica ainda mais sem sentido se você pensar na diferença entre os fascistas que existiram na história, né? Mussolini, o grande ícone do fascismo italiano, é um parrudinho, baixinho, né? Adolf Hitler é um alemão branquelo e bigodudo. E o Kim, segundo ela, está no mesmo time dessa gente, não é um brasileiro de ascendência nipônica. Quer dizer, é uma questão, e eu mesmo posso ser um fascista na concepção dela, totalmente diferente dos outros três que eu citei. Quer dizer, é uma questão absurda, um comentário absurdo, só poderia sair da mente louca da Márcia Tiburi. Mas sobre ataques e agressões na rua, né, aqui os ataques que realmente aconteceram, que nós temos evidências e provas de que eles aconteceram, vamos falar novamente sobre armas, que é um assunto recorrente aqui no IEL, porque é uma defesa da liberdade que praticamente todos os liberais fazem. O artigo do Roberto Rachevski: armas para a defesa são a única forma de inibir as armas que atacam. Recentemente nós tivemos uma tragédia, um ataque lamentável na escola de Suzano. Todo mundo já deve estar sabendo disso, em que alguns estudantes foram mortos e funcionários de um colégio na cidade de Suzano, em São Paulo. Mais uma vez nós somos obrigados a externar a nossa solidariedade com uma tragédia abominável, com uma violência abominável, perpetrada por esses assassinos insanos que depois se suicidaram.
Mas, mais uma vez também, os politiqueiros de plantão usaram o caso para promover as suas bandeiras. Aí levantaram a ideia de que a culpa disso tudo é do acesso às armas, que nós precisamos fortalecer o desarmamento. Esquecendo-se, obviamente, de que o acesso às armas já é no Brasil, onde o atentado aconteceu, muitíssimo difícil, né? O que o nosso Rachevsky coloca é que não é possível estabelecer como regra que a não reação seja o caminho que vai salvar mais vidas. E ele não cita isso no artigo, mas há um caso que aconteceu no próprio massacre de Suzano, no próprio atentado de Suzano, em que nós tivemos uma estudante que tem treinamento em luta e ela atacou o assassino e salvou algumas vidas com isso. Então não há dogmas a serem firmados sobre ter recursos, seja o recurso da arma, seja o recurso da luta, da técnica de treinamento de luta. Não há dogma a se firmar sobre se isto vai produzir ou não mais ou menos problemas, se vai levar ou não à solução, se vai salvar ou não vidas. Mas a questão que o Rachevsky destaca é que não é um assunto que deva ser tratado de modo utilitário. Na verdade, trata-se de um direito fundamental, ele apela ao direito fundamental, de que o indivíduo tem a prerrogativa de usar os recursos que estão à sua disposição para defender a sua vida. Então o Estado não tem o direito, não deveria ser reconhecido a ele o direito de retirar essa prerrogativa do indivíduo, do cidadão. Sem armas, nem nada, mas com firmeza, com a arma da nossa palavra, da nossa manifestação cívica de cidadãos, nós precisamos dar um recado ao nosso, agora sim, né, Supremo Tribunal Federal. E é sobre isso que eu falo no artigo, título autoexplicativo, temos que dar uma lição ao STF. A Justiça Comum perdeu, graças a uma decisão do STF, a prerrogativa de julgar determinados casos em que os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro estão paralelos ou associados a crimes de Caixa 2. Esses casos foram transportados para a Justiça Eleitoral, que é uma justiça muito mais morosa, muito mais desaparelhada para esse tipo de julgamento, né? O que significa um golpe do STF contra a Operação Lava Jato e operações similares de investigação de apuração da corrupção. A sociedade se manifestou, convocada por movimentos, principalmente pelo MBL, deve continuar a se manifestar, e é preciso colocar pressão contra esses deuses do Olimpo da toga que se consideram o suprassumo da sociedade, os vanguardistas e iluministas da sociedade. Ao mesmo tempo, o STF entrou com um inquérito contra denunciações caluniosas, ameaças e infrações. Uma maneira muito mal disfarçada de intimidar os seus críticos. Então, sem apelar para golpes militares ou para soluções disruptivas, porque nós só podemos apelar a esse tipo de extrema solução se nós já fizemos tudo o que foi possível dentro de uma sociedade. Eu não sou daqueles que acham que nunca jamais a ação armada pudesse ser uma saída. Acho que às vezes pode ser que não tenha outro jeito, mas não é o caso agora. Nós temos muito o que fazer, não fizemos nada ainda e já queremos pedir socorro à tutela de alguém, de alguma autoridade, de alguma força alheia à nossa própria. Então sejamos cidadãos, manifestemos-nos, lutemos contra essas decisões arbitrárias do STF e pressionemos o poder legislativo para que ele se imponha a essa subtração das suas prerrogativas e dos seus deveres, porque não cabe ao STF tomar determinadas decisões e ele ousa avançar para cima do legislativo e avançar para cima, portanto, em consequência de todos nós, do nosso poder, da nossa decisão. Voltando a falar finalmente, para encerrar o flash de hoje, de ideias que nos impedem de avançar, nós temos um artigo bastante polêmico do nosso Pedro Henrique Alves, que provoca desde o título. Ele já diz no título: Marielle não vive. Não precisa dizer mais nada, né? Já é o suficiente para o pessoal explodir de raiva e sair cornetando o artigo. Marielle não vive e temos que aceitar isso. O que ele está querendo dizer? É evidente que o Pedro não quer ser insensível ou indelicado com a figura humana Marielle Franco, que foi barbaramente assassinada. Ninguém pode assinar embaixo de um crime hediondo como esse, que é sim também um atentado à democracia, porque ela era representante de um segmento da sociedade, representante eleita. Então é um acontecimento que ninguém aprova, ninguém aplaude, a não ser psicopatas ou malucos. Então não é esse o foco do Pedro Henrique. O problema é que uma pessoa ter morrido, independentemente da maneira por que ela morreu, isso não altera a sua biografia e não altera as bandeiras que ela defendia e representava.
E o PSOL, o partido de Marielle, é um partido extremista, é um partido que apoia ditaduras ao redor do planeta, é um partido que apoia e apoiou enfaticamente Nicolás Maduro. Marielle Franco representa uma série de bandeiras que favorecem o fortalecimento da criminalidade no país. Então, a imagem que se tenta fabricar a partir do seu cadáver, a partir dela como vítima de um mito heróico, a ser mantido vivo como um emblema de causas a serem defendidas, isto nós, liberais, conservadores, libertários, nós não podemos aceitar, porque nós sabemos que essas causas que esse símbolo tenta representar, que se tenta encampar sobre este símbolo, não são as causas que o Brasil precisa ver defendidas, que o Brasil precisa ver vitoriosas. Então é nesse sentido que Marielle não vive o símbolo. É claro que vive a pessoa na recordação dos seus entes queridos, evidente isso. Mas para nós não vive o símbolo porque ele não representa nada que preste, nada que o Brasil precise para dar seus passos adiante como nação. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.